feliz com Jesus nessa tarde, diga glória a Deus. Quem crê na tua vitória nesta tarde, diga aleluia. Aleluia, nós cremos na nossa vitória, nós cremos no nosso milagre, nós cremos que o Senhor Ele está aqui para nos conceder grandes vitórias em o nome de Jesus, amém? Aleluia, daqui a pouco o servo de Deus pregando a palavra do Senhor, orando em favor de todos, o milagre do Senhor acontecendo sobre a nossa vida, amém? Mestre, eu preciso de um milagre, como a minha vida, meu estágio, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando sepultar minha alegria, quando vejo os sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer, teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita o teu, nova minha vida e faz um milagre, te toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Senhor, em mim, já ouça a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Senhor, em mim, já ouça a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, toma minha vida e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Palmas que são do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Vamos ouvir aqui nesta tarde o pastor Rodrigo, amém? Fazendo aquilo que Deus tocar o coração do servo do Senhor. Vamos receber o servo de Deus com palmas e vitória, amém? Bate palmas e dá glória a Deus. Glória a Deus, amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dá glória a Deus aí. Aleluia, motivo de muita alegria receber bênçãos do Senhor, né, irmão? Porque as bênçãos do Senhor, ela não para, é de dia, é de tarde, é de noite, é de madrugada e é só vitória, amém? Feche os seus olhos nessa noite, coloca a mão no seu coração, glória a Deus, aleluia, nessa tarde, né? Aleluia, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo, eu não chego nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. No valor que você
Você pode então perceber que a Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Quero dizer para você, meus irmãos, você tem um valor. O Espírito Santo de Deus, Ele se move em você, amém? E assim agradeço a oportunidade e palmas que louva a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir as irmãs, vamos ouvir as irmãs. Harpa. As irmãs da harpa, né? Aleluia, as irmãs obreiras. Aleluia, louvado seja Deus. Cadê as irmãs obreiras? Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. A irmãzinha aqui, ó. Isto. Vamos ouvir a irmã com palmas de vitória para Jesus. Vamos. Oh, glória a Deus. Bate palmas e dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Bate palma, glorifica o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que culpa tenho eu de você ser
pertinho daqui para cá. É o mesmo Deus, quem cuidado vem. Porque me despreza o eira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, vou ficar com humilhação. Porque me despreza o eira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, vou ficar com humilhação. Porque tanto mundo, seja pobre ou seja rico, mas um dia vai morrer. Esse orgulho e seguro em minhas mãos. Se o seu Deus, me ajuda em oração. Porque me despreza poeira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, porque tanto humilhação. Jesus Cristo exalta para orar e vigiar. E o Espírito está pronto, mas a carne fraca está. Ela foi feita do pó que fez Adão. Seja rico ou seja pobre, somos poeira do chão. Porque me despreza poeira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, porque tanto humilhação. Quando me lembro que eu não tenho razão para viver, um lar para morar e um pão para comer, uma roupa para vestir e um sapato para calçar. Mas o Deus que eu tanto amo não me deixa eu fracassar. Porque Ele despreza poeira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, porque tanto humilhação. Porque me despreza poeira do chão. O meu Deus, eu sou Deus, porque tanto humilhação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim eu agradeço essa vida e oportunidade. Bate palmas para o Rei da glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, fica todos de pé por gentileza, amém? Vamos já receber o servo do Senhor, aleluia, que vai ministrar a palavra de Deus aqui nesta tarde. Fica todos de pé, por favor, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nesse momento de oração. Ó Pai, agradecemos o Senhor, meu Pai, por essa tarde, ó Deus maravilhoso, tarde de bênção, tarde de vitória, tarde, ó Deus, da campanha, Senhor, meu Pai, querido Deus poderoso, um grande mover do Senhor, ó Pai, que o Senhor venha mover na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que o Senhor venha, Senhor, fazer, ó Pai, ó Deus, o impossível tornar possível, meu Pai, e que as bênçãos do Senhor, ó Pai, venha a ser gerada em nossas vidas, e toda a igreja diga amém. Vamos receber o servo do Senhor, aleluia, com muitas palmas e muitas glórias nessa tarde, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, é motivo de alegria de estar juntamente com os irmãos essa tarde da bênção. E aproveitando que os irmãos se encontram sobre os seus pés, eu quero fazer uma oração, e essa oração é voltada para a sua família. Aquilo que você veio buscar da parte de Deus, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma porta aberta. Eu tenho fé e eu tenho certeza que Deus vai te responder aqui essa tarde. Quem crê assim dá glória. Então começa dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus maravilhoso de oração, eu entro, meu Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para Te pedir, meu Pai, perdão pelos meus pecados, meu Pai, pelas minhas falhas, meu Deus, seja em palavra, obra ou pensamento, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha abençoar de uma forma poderosa a Tua igreja, que essa tarde, meu Pai, nessa campanha, tarde da bênção, meu Pai, a tarde da vitória, o Senhor conhece, meu Pai, cada pessoa que entrou aqui, meu Deus, que precisa de uma resposta, precisa de uma solução para o teu problema, meu Pai querido, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor é o Deus, meu Pai querido, que pode fazer tudo. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai jogando por terra todo impedimento, meu Pai, toda oração contrária, meu Deus, toda obra de bruxaria, feitiçaria, meu Pai, magia negra, vai jogando por terra agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai garantindo, meu Pai, a vitória sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, meu Pai, abençoa as crianças, abençoa os jovens, olha aí, meu Deus, essa pessoa que se encontra enferma há tanto tempo, meu Pai, com essa doença, Senhor, e até hoje não teve a solução para o teu problema, acaçou, Senhor, médico daqui, dali, especialista, e até hoje, meu Pai amado, não foi curada, mas a Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor, meu Pai querido, cura aqueles que confiam em Ti. Podemos ver, meu Pai, a mulher do fluxo de sangue, Senhor, 12 anos, meu Pai, com aquela enfermidade, gastando o seu dinheiro com os especialistas daquela época, mas quando ela ficou sabendo que o Senhor passar por ali, ela tocou na hora das Tuas vestes, do Senhor são virtude, ela foi curada. Que essa tarde não venha ser diferente, meu Pai, Pai querido, que nós venhamos tocar, meu Pai, na hora das Tuas vestes, através da fé, através, meu Pai, da esperança, meu Pai, através, meu Pai querido, da fé que nós temos no Teu nome, que é sobre todos os nomes, meu Pai. Ó Espírito Santo, vai jogando por terra, meu Pai, a toda obra do inimigo, abre as portas do emprego para os desempregados, meu Pai, abre as portas do emprego, garante a Tua vitória, garante a Tua bênção, que essa tarde, meu Pai, pela honra e glória do Teu nome, nós cremos, meu Pai, no Teu poder, porque a Tua palavra fala, Senhor, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que abate se abre. O labra canta, labra surinde canta, labra canta rábias. Meu Pai querido, vai confirmando a vitória. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode glorificar o Senhor com bastante palma e glória a Deus. Queridos irmãos, antes de entrar na palavra, eu quero louvar o Senhor com os corinhos, amém? Os irmãos que sabem, louvam bem alegre comigo assim. Glória a Deus. Lá no Monte Horebe, a sadia. Lá no Monte Horebe, a sadia. Moisés queria saber por que essa sadia e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és, santo és. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também virá, do leste e oeste também se levantarão.
corpos unidos ao céu subirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Glória a Deus, Deus está no nosso meio, meus irmãos. Jesus Cristo é o mais interessado em dar vitória para você aqui essa tarde. Sabemos, meus irmãos, aquele que ora, aquele que busca a Deus com sinceridade, Deus não só responde, mas Deus abençoa de uma maneira sobrenatural. A Bíblia vai dizer assim que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. O que Deus deu para Salomão? Deu sabedoria, honra, glória e poder. Deus vai dar muito mais daquilo que você tem pedido Ele aqui essa tarde, se você crer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, você que trouxe a palavra de Deus, glória a Deus, abre comigo para a nossa breve meditação aqui essa tarde, glória a Deus, no livro de Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Exaltado seja o Senhor, engrandecido é o Rei da Glória. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir sua voz. Quem achou, dá glória a Deus. Êxodo 31, versículo 18. Glória a Deus, fica depois de Gênesis. Glórias a Deus, aleluia, seja o nome santo do Senhor. As irmãs encontraram? Glória a Deus, vamos ler todo mundo junto. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim, a epígrafe do texto: as duas tábuas do testemunho. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Versículo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estava nas suas orelhas, e a trouxe Arão, e ele a tornou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou a Arão, e disse: amanhã serão festa ao Senhor. Fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me faz entender a tua palavra. Assenta, desocupa as mãos e glorifica o Senhor com bastante palmas. Isso, pode glorificar. Enquanto você glorifica, o inferno é saqueado e as correntes é quebrada em nome de Jesus. Meus irmãos, a palma foi para mim,
Essa palma, meus irmãos, não chegou nem na metade do céu. Jesus, Ele merece o de melhor. Pode glorificar Ele. Ele merece, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, quando a gente observa, meus irmãos, o começo de Gênesis e Êxodo, a gente vai começar a observar, meus irmãos, que Deus lá atrás tinha falado com Abraão que o povo ia passar por uma peregrinação, porque a Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem revelar os teus servos profetas, e a Bíblia vai dizer que depois daquilo, meus irmãos, quando veio os filhos, de Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Jacó agora tem os seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E a gente começa a observar, queridos irmãos, que quando José estava com 17 anos de idade, a Bíblia vai nos contar assim, queridos irmãos, que os seus irmãos o invejaram. Por quê? Porque José era um homem, um jovem, obediente ao seu pai Jacó. E toda vez, meus irmãos, que há alguém obediente a Deus, sempre o inimigo vai levantar, sempre o inimigo vai querer puxar a rasteira, sempre o inimigo vai querer te colocar para baixo. Toda vez que você serve a Deus com sinceridade, sempre vai levantar pessoas para querer tirar o teu alto astral. Mas eu quero te dizer, se você for obediente à palavra do Senhor, se você for obediente a Deus, pode vir o inimigo, pode vir o inferno inteiro, mas vai cair por terra, porque Deus, Ele te dá vitória em tudo aquilo que você for fizer. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse jovem, porque eu estou voltando atrás para você entender. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse jovem era um sonhador. E esse jovem, ele contou o sonho para o seu pai, para a sua mãe e para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que Jacó entendia de sonho, porque Jacó, ele teve um sonho quando ele estava indo para Padã Arã, quando ele deita sobre uma pedra e vê uma escada do alto até embaixo, ele vê anjo subindo, o anjo descendo. Então ele tinha experiência com o sonho, ele tinha experiência com Deus, e ele guardou aquilo no seu coração. Mas a inveja dos seus irmãos, meus irmãos, sabe o que fez? Quando vindo José de longe, ele falou: vamos matar o sonhador. Talvez o inimigo, meus irmãos, está pelejando para tentar tirar você da bênção. Talvez o inimigo está tentando pelejar para tirar você do foco. Mas eu quero te dizer, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Não olhe para aqueles que falam mal do teu ministério. Olha somente para Jesus, porque Jesus Cristo que vai te dar a vitória para que o nome dele venha a ser glorificado. É somente Jesus Cristo. É somente Ele que pode te dar a vitória. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que eles pegam José e vem de José, meus irmãos, na caverna dos Ismaelitas, lá para o Egito. E por causa daquilo, aquele jovem, meus irmãos, passou por um momento de dificuldade. Foi acusado de assediação sexual, importunação sexual, ele foi acusado de várias coisas, ficou preso ali sem dever nada. Mas quando chegou no momento certo, Deus o exalta. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele faraó da época de José já não existe mais. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo foi só crescendo, desceram 70 famílias lá para o Egito. Quando José mandou descer, naquela época da seca, José sustentou a sua família. E a Bíblia vai dizer que se passou-se um tempo, levantou-se um novo rei, que não conhecia José nem os feitos de José. O Egito, meus irmãos, cresceu por causa de um homem de Deus. A cidade pagã politeísta que existia ali, meus irmãos, no Egito, não entrou no coração de José. Você pode estar no Egito, mas o Egito não vai entrar no teu coração, porque você tem que ter vida com Deus. E vida com Deus, meus irmãos, é a coisa primordial que o homem e a mulher têm que ter. Vida com Deus.
E a Bíblia vai dizer que esse rei, esse novo rei, Faraó, ele via que a nação estava só crescendo, e a nação só crescendo começou a incomodar ele, porque o diabo é desse jeito, meus irmãos. Quando ele vê que você está prosperando, na hora que ele vê que você está sendo abençoado por Deus, ele se levanta. E a Bíblia vai dizer que Satanás, meus irmãos, colocou no coração de Faraó matar todas as crianças. Só que as parteiras, a Bíblia vai dizer que temente a Deus não fizeram tal coisa. E depois, meus irmãos, viu ali que o sonho de Faraó foi frustrado. Ele manda, meus irmãos, jogar as crianças no rio Nilo. Manda jogar as crianças de 2 anos para baixo. E a Bíblia vai dizer que Moisés, meus irmãos, a criança ali estava com 3 meses. E a mãe dela, daquela criança, meus irmãos, Joquebede, ela pegou um cesto, califetou de junco e de betume, e colocou aquela criança no cesto e jogou aquela criança nas águas. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que as filhas de Faraó estavam banhando ali, e quando viu o choro daquela criança, pegou aquele cesto, quando abriu aquele cesto, viu aquela criança formosa, e colocou o nome daquela criança de Moisés, porque das águas tirei. Observa, meus irmãos, que Moisés, ele nasceu debaixo de uma sentença de morte. Observa, meus irmãos, que Moisés, se você for olhar, não era, meus irmãos, para ele nem estar vivo, porque a mãe dele escondeu ele por 3 meses, e todo mundo sabe que criança, meus irmãos, de 1 mês, aleluia, até 3, 4, 5, 6 meses, chora muito, mas a mãe de Moisés conseguiu guardar a criança por 3 meses. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez, meus irmãos, você está vivendo também, no meio da sua família, ameaças de morte. O diabo falou que ia acabar com a sua família. O diabo falou que ia acabar com o seu descendente. Talvez o seu filho ainda não se converteu, está mexendo com coisas erradas, e Deus tem uma promessa na vida daquele filho seu. Talvez Deus tenha uma promessa na vida do teu neto, na vida da tua neta, mas eu quero te dizer que os planos de Deus ninguém vai frustrar, porque quando Deus fala, Deus cumpre a promessa. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Moisés, ele passou por 3 períodos, cada período de 40 anos, haja vista, o servo do Senhor morreu com 140 anos, ele cresceu, meus irmãos, dentro do palácio, lá dentro do Egito, como se fosse filho e filha de Faraó. E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que ele estudou, a história vai contar que ele estudou. Talvez ele podia ser o novo Faraó, mas quando ele ficou sabendo da sua linhagem, da sua descendência, ele sai, meus irmãos, e vê um soldado egípcio batendo num dos seus irmãos. E quando Moisés vai chegando perto, meus irmãos, daquele soldado, Moisés, ele não sei se ele dá um tapa, se ele dá um soco, só sei que aquele soldado, ele cai morto. O que Moisés fez? Ele tentou esconder o seu pecado. Ele pegou aquele homem e escondeu na areia. Mas a Bíblia vai dizer que no outro dia, ele estava andando no palácio e viu que um dos 2 irmãos estava discutindo. Ele falou com o culpado: olha, por que você está batendo no seu irmão? Aí o outro que estava batendo falou assim: por quê? Você quer ser juiz nosso agora? Você quer fazer como você fez com aquele soldado egípcios? Você quer matar nós e esconder? Logo, meus irmãos, Moisés, ele pensou consigo: Faraó já deve ter descobrido isso, eu vou fugir. E agora, meus irmãos, aquele homem foge para o deserto, cheio de diploma na mão, sem saber o que fazer. E a Bíblia vai dizer que quando ele encontra com as filhas de Jetro, pegando água, ele ajuda as filhas de Jetro. Ali é a segunda fase na vida de Moisés.
Moisés, meus irmãos, cheio de diploma, ele achava que era alguma coisa antes. No seu segundo chamado, aleluia, quando ele vai nessa segunda etapa, melhor dizendo, ele vê, meus irmãos, que não é ninguém, mesmo tendo tanto diploma, mas a pessoa que não é ninguém pode ser alguém que coloca à disposição daquele que vive e reina para todo sempre. E a Bíblia vai nos contar que ele apacentava, meus irmãos, as ovelhas do seu sogro. Quando de repente, meus irmãos, ele estava no monte Horebe, ele viu, meus irmãos, uma sarça, como aquela planta ali. Ele olhou aquela planta, ela pegava fogo, mas não se consumia. Ele olhou aquilo ali e falou: que maravilha aquilo. Ela não se consome, o fogo está pegando tudo ali. Eu vou chegar de perto para ver essa maravilha. E quando Moisés vai chegando de perto para ver o que estava acontecendo, Deus, mais uma vez, meus irmãos, a voz dele soa dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você está é lugar santo. Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos, com essa palavra? Talvez você está nesse culto, você está com a cabeça lá fora nas dívidas. Talvez você está nesse culto, está com a cabeça lá fora nos problemas. Quando você chega aqui para adorar o Senhor, esquece do problema, esquece de tudo que aconteceu, que está lá fora, porque quando você começa a adorar o Senhor, Deus começa a mudar o cativeiro e vai te dar vitória em nome de Jesus. A história vai dizer que Moisés ainda estava com a sandália do Egito, e Deus quer a pessoa por completa. Deus não quer a pessoa mais ou menos. Deus não quer ninguém de cima do muro. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Deus ele conversa com Moisés, Deus fala assim: eu tenho ouvido o gemido do meu povo. O meu povo tem clamado. O meu povo está passando por um momento de dificuldade. Já estava, meus irmãos, dando os 400 anos ali, que Deus tinha falado com Abraão, que o povo ia passar por uma peregrinação. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta esse homem. E esse homem agora, meus irmãos, com 80 anos de idade, ele vai lá para conversar com o faraó. Mas antes dele ir, ele fala assim: Senhor, o que eu vou falar com o faraó? Qual o Deus que me mandou eu aqui? Porque era uma terra politeísta, uma terra que adorava vários deuses. E Deus, meus irmãos, não está preocupado se a pessoa crê nele ou não crê. Deus é Deus. E a Bíblia vai dizer assim: fala lá, fala que o eu sou te enviou aqui. O eu sou está aqui essa tarde para te dar vitória. O eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida, ele é a árvore da vida. Ele está aqui, meus irmãos, para abrir as portas ao teu favor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Moisés chega para conversar com o faraó, o coração de faraó sempre apertava. É o plano de Deus. Deus estava querendo mostrar para todo mundo ali que Ele é Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que na 10ª praga, o que aconteceu? Deus falou com Moisés: fala, Moisés, fala com o povo, que a família que é pequena, ajunta outra família, mata um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, e dentro de casa tem que ter fogo, porque o cordeiro não pode ser cozido, não pode ser frito, ele tem que ser assado. Dentro da casa tem que ter fogo, e o fogo do Espírito Santo está aqui essa tarde. Quem crê, levante a mão e glorifique o Rei da Glória. Porque se o Espírito Santo não operar, meus irmãos, não há milagre. É o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo, meus irmãos, que faz o milagre na vida do mais vil pecador. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que assim o povo fizeram. Pegavam, meus irmãos, ali o cordeiro, assaram, pegavam o isopor e passaram, meus irmãos, ali nas umbrais da porta. Quando o anjo da morte passasse ali,
ele ia passar por cima, além da marca do sangue. Páscoa quer dizer pesar, passar por cima além da marca. Então você começa a entender, meus irmãos, porque o inimigo ainda não entrou dentro da tua casa para matar o teu filho, para destruir a tua família. E se tem pessoa aqui com a vida destruída, Deus vai restaurar aqui essa tarde, porque o sangue do Cordeiro vai chegar até a tua vida. O inimigo pode levantar de um lado, pode levantar do outro, mas quando ele vai passando, ele vê a marca do Cordeiro, meus irmãos, ele passa longe, ele não passa nem perto. Porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Você foi marcado por Cristo lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai dizer: a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço, o preço de sangue. Não foi preço, meus irmãos, de joia, de ouro, nada disso. Foi um preço muito caro, um preço de um sangue inocente derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que o povo, ele saiu, e quando o povo estava em pinharote, quer dizer beco sem saída, o povo via, meus irmãos, água para um lado, rocha para o outro. O povo começou a murmurar novamente, e sendo que Deus fez aquele tanto de milagres, as 10 pragas descendo ali no Egito, o povo falou: é melhor nós ter ficado lá, Moisés. Você trouxe nós aqui para nós morrer, está vindo o faraó atrás. Aí Deus queria trabalhar com Moisés, porque Deus, meus irmãos, Ele quer ver você dar um passo. Quando você dá um passo, Deus, Ele dá a mão, Ele estende a mão para você. Aonde sua mão não chega, a de Deus chega. Aonde seu pé não chega, o pé de Deus chega. Ele quer ver, meus irmãos, uma ação sua. E Deus falou com Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Moisés tem um cajado na mão. A Bíblia vai dizer que o sopro das narinas de Deus, quando Moisés toca nas águas, o sopro das narinas de Deus fez uma parede à esquerda e outra à direita, e o povo começou a passar em terra seca. Olha para você ver que milagre. Talvez você está num beco sem saída, você está em pinharote, você não sabe mais o que fazer. O seu filho está dando trabalho, o teu esposo, a tua esposa está dando trabalho, o seu neto, você já fez terapia, você já levou no psicólogo, você já fez isso, você já fez aquilo, mas eu quero te dizer, só há uma solução para o teu ente querido melhorar. Sabe qual que é? As Santas Escrituras, a palavra de Deus, que limpa o homem, aleluia, e dá a vitória em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que o povo passou, e quando agora Faraó falou: vamos lá atrás dele, não vamos perder eles não. E quando ele chegou no meio, meus irmãos, o anjo do Senhor veio e quebrou as rodas do carro de Faraó, para dificultar. As éguas estava indo de encontro, quase chegando perto do povo, quando Deus fechou, meus irmãos, as águas, e matou todo mundo ali, meus irmãos, afogado. Deus deu um livramento para o povo. Sabe por quê? Por intermédio, meus irmãos, de um homem que se pôs na brecha. Um homem que se pôs, meus irmãos, para buscar Deus, para tirar o povo da opressão do inimigo. Talvez você é essa pessoa aqui, na sua casa ninguém serve a Deus, no meio da sua família ninguém serve a Deus, mas você veio hoje aqui, e você vai levar a bênção para toda a tua casa, para que Deus possa dar o livramento e possa dar a vitória em nome de Jesus. É isso, meus irmãos, que Deus faz. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aonde Moisés estava, Josué estava no calço dele, porque nós temos que saber com quem a gente anda. Tem aquele ditado: quem anda com pouco come farelo, é verdade ou não é? Tem pessoas que é homem de Deus e fica andando com ímpio. Não estou falando, meus irmãos, de amizade. Você vai ali, prega a palavra, mas não pode ficar na roda de escarnecedores.
E Moisés, meus irmãos, aonde ele ia, Josué, ele estava no calço dele. Quando Moisés, ele entrava dentro da tenda para conversar com Deus, Moisés ficava em pé na porta da tenda. Quando Moisés subiu no monte, o povo todo ficava fora, mas Moisés subiu o monte, Josué subiu o monte e ficava à beira do caminho. Teve um dia, meus irmãos, que Moisés subiu, e quando Moisés subiu para ter um particular com Deus, o versículo que nós lemos em foco, vai dizer assim, que Moisés subiu, e quando Moisés subiu, meus irmãos, 40 dias, Moisés estava ali no particular com Deus. Deus desceu, meus irmãos, naquele monte, a nuvem da glória de Deus, e o monte começou a fumegar, o monte começou a tremecer. Mas de repente, meus irmãos, Deus para, e sendo que Deus já tinha descido e tinha escrevido as taubas de ambos os lados, as taubas dos 10 mandamentos, que é a escritura escrita pelo dedo de Deus. Imagina que maravilha, um homem pegando uma escritura que o próprio Deus fez. Se você for olhar na Bíblia, o que Deus fez? Deus fez um homem, a sua imagem e semelhança, com as suas digitais. A segunda coisa que eu vejo aqui que Deus fez com o seu dedo, foi as 10 taubas dos mandamentos, que Deus escreveu com o seu próprio dedo. E Moisés estava ali, meus irmãos, com a escritura que Deus entregou na mão dele. Olha para você ver que responsabilidade. Aí de repente Deus para, Deus fala assim, olha, aquele povo seu, Deus não falou mais meu, falou com Moisés, aquele povo seu se rebelou contra mim novamente. Deus, meus irmãos, já estava por aqui com aquele povo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Moisés falou, Senhor, não mata ele, porque Deus falou que ia matar todos ali, ia fazer de Moisés uma nova geração. Mas Moisés falou assim, não faça isso. O que vai dizer os egípcios? Que o Senhor tirou de lá para matar aqui nesse deserto? Moisés, meus irmãos, ele se colocou na frente para interceder por aquele povo. Aquele povo merecia? Se você for olhar, não merecia. Talvez muitas pessoas não merecem, mas a graça do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ela é grande. A graça quer dizer o quê? A graça, a misericórdia, é Deus colocando no lugar do mais vil, miserável pecador. E a graça de Deus é isso, meus irmãos. Nós não merecemos, mas é pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, que Deus sempre vai dando chance para nós, dando chance para aquele que nós amamos, dando chance para os nossos entes queridos. Mas tem uma hora que a corda vai apertar, e se a pessoa não tomar decisão, meus irmãos, a pessoa acaba ela mesma se embolando. E a Bíblia vai dizer que Deus parou, e Deus pegou, ouviu a oração de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, a Bíblia vai dizer que Deus falou assim com Moisés. Moisés descendo do monte, Moisés encontrou com Josué na beira do caminho. Josué falou assim, eu vejo alarido de festa no arraial. Moisés falou assim, não é alarido de festa não, nem o povo fazendo festa, nem o povo dançando, nem o povo festejando, não é nada disso. É o povo que estava rebelando contra Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, quando os dois descem e chegam no pé do monte, sendo que a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da Bíblia Sagrada, Moisés irou com aquele povo. Porque tem momentos na nossa vida, meus irmãos, se nós não segurar, se nós não controlar as nossas emoções, nós acabamos perdendo a nossa bênção. Nós saímos do culto como esse aqui, e às vezes nós chegamos na nossa casa, alguém, um irmão, uma irmã, alguém da nossa família tira a nossa paz, fala alguma coisa, e se nós não segurar, meus irmãos, nós acaba pecando, nós acaba, meus irmãos, falhando contra Deus, nós acaba, meus irmãos, jogando burro nas águas. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele sendo o homem mais manso, ele chega no pé do monte, ele pega aquelas 10 tábuas, joga com toda a força no pé do monte,
E aquelas taubas, meus irmãos, ficou todas esmiuçadas no pé do monte. Ele irou. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui essa tarde. Não deixe as emoções falar mais alto do que a sua fé. Da sua confiança em Deus. Não quebra as taubas que Deus te deu. Talvez você está aqui, Deus já te deu uma vitória, e por causa de simples coisas você ira e acaba perdendo a sua bênção. O que são as taubas? As taubas é a sua intimidade com Deus. A tauba é a sua comunhão com Deus. Não quebre as taubas que Deus te deu. Moisés quebrou as taubas ali no pé do monte. E olha para você ver, meus irmãos, depois ele teve que voltar lá novamente para Deus escrever novamente a tauba. E eu vejo, meus irmãos, a emoção das pessoas está na flor da pele. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que qualquer coisinha estoura, qualquer coisinha xinga. Não consegue, meus irmãos, ver uma buzinada que está ali no trânsito ali, alguém buzinou, já chega e esquece que é até crente, e xinga nome feio e acaba perdendo a bênção que Deus ia entregar para aquela pessoa. Por causa de quê? Por causa da ansiedade e por causa, meus irmãos, da ira. A Bíblia vai dizer: ireis, mas não pequeis. Moisés irou, mas ele pecou quando ele quebrou as taubas que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Não deixa, meus irmãos, o diabo roubar sua bênção aqui essa tarde. Você vai sair daqui convicto que Deus, Ele já resolveu o teu problema, que ninguém, nem vizinho, ninguém na sua casa vai roubar a tua bênção, porque o Senhor vai te dar um autocontrole. Ele vai te dar o fruto do Espírito. Porque, meus irmãos, Moisés, ele sendo o homem mais manso, ele se irou, ele ficou irado. Imagina nós, meus irmãos. E olha quem foi Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele conversava com Deus face a face, um modo de dizer, não assim no rosto a rosto, porque a Bíblia vai dizer que ninguém conseguiu ver o rosto dele e ficou vivo. Moisés teve um dia e falou: Senhor, eu quero ver o teu rosto, eu quero ver a tua glória. Deus falou assim: olha, Moisés, todo mundo que vê o meu rosto não fica vivo. Mas está vendo aquela penha ali? Está vendo aquela rocha ali? Você vai ficar ali. E quando eu passar, minha mão vai ficar sobre você. Você vai me ver pelas costas. Quando Deus passou, Moisés estava escondido na penha, atrás da rocha. E quando Deus passou, a mão de Deus estava estendida. Moisés viu Deus por trás. E quando Moisés viu Deus por trás, Moisés começou a glorificar: Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo. É isso que Deus vai fazer no meio da tua família. Você vai começar a glorificar Ele, você vai começar a exaltar o nome santo do Senhor, e todos os seus problemas, meus irmãos, vai acabar, porque Deus, Ele é o seu advogado. O Senhor é o seu paracleto, o seu advogado fiel. Ele que te pega pela mão e te sustenta com a destra fiel dele. Não temas, porque Ele é o seu Deus. Ele tem você escrita nas palmas da mão dele. Talvez, meus irmãos, as coisas que acontecem no mundo que nós vivemos, nós ficamos com medo, meus irmãos, de atingir a nossa família, atingir a nossa casa. Tantos problemas acontecendo no Brasil, no mundo. Será que meu filho vai conseguir se formar? Será que a minha esposa, vai ser fiel a eu? Será que o meu esposo vai ser fiel? Há tanta tempestade, meus irmãos, que as pessoas estão, meus irmãos, colhendo também por causa que ela mesmo plantou. Tem tempestade, meus irmãos, que acontece na nossa vida, que é para nos dar a experiência com Deus. É o próprio Deus que permite a tempestade. Mas a tempestade que acontece na nossa vida, meus irmãos, é porque nós mesmos provocamos. Quando um pai fala com o filho: ó, meu filho, toma o remédio direito, porque se você não tomar esse remédio direito, você não vai aguentar. Talvez, meus irmãos, o médico passou ali uma receita ali,
né, passou algo ali para aquela pessoa tomar, a pessoa não toma mais. Né? Tem hora que um pai, um avô dá o conselho para um jovem, para o seu neto: ó, meu filho, não fica trazendo a sua namorada para dormir aqui dentro de casa, porque antigamente seu avô não vivia assim. Depois o que acontece? A pessoa se engravida e vê aquele grande problema. Tem tempestade, meus irmãos, que a gente mesmo que planta. Olha para você ver, meus irmãos, talvez a pessoa está ali, né, e começa a acontecer algo na vida dela. De uma hora para outra ela para e fala assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Aí quando você começa a fazer uma retrospectiva sobre a tua vida, sobre o que você fez, você vai ver que um caso de coisa de 100%, 70% é coisa que nós mesmos estamos colhendo, que nós plantamos. Mas quando você pede perdão a Deus, a Bíblia vai dizer: aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor que a causa de nós não sermos consumidos. Meus irmãos, nós temos que obedecer aos nossos pais, obedecer aos nossos líderes. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué, ele foi um homem, meus irmãos, que estava ali no calço de Moisés. E quando Deus recolhe Moisés, quando Deus manda Moisés subir no monte, e Moisés falou assim: ó, Moisés, a terra que eu prometi para vocês. Quando Moisés olhou para a terra assim, a terra manava leite e mel. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, só para vocês verem. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus toma Moisés ali. E quando Deus ele chega perto de Josué e fala assim: ó, meu servo Moisés é morto. Josué, meus irmãos, ele estava meio desanimado ali, porque ficar no lugar daquele homem não é para qualquer um, porque um homem que conversava com Deus, um homem legislador, né, um homem que regeu as leis ali, um homem, meus irmãos, que libertou o povo segundo a vontade de Deus lá do Egito. E Deus anima Josué. Deus falou assim: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Levanta, anima-te, para você herdar a terra prometida. Deus está falando com muitas pessoas que estão desanimadas aqui essa tarde. Não fica desanimada com esse problema que você está vivenciando, que você está enfrentando. Há tantos problemas que dá vontade, meus irmãos, de voltar para trás. A gente fica, meus irmãos, desanimado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus falou que nunca seria fácil. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Sabe por quê? Porque nós temos a marca de Cristo na nossa vida. O que é a marca de Cristo na nossa vida? É quando nós andamos nos passos de Jesus. Quando no momento mais difícil da nossa vida, nós achamos que nós vamos fracassar, Deus chega e fala: meu filho, eu sou contigo, eu vou te dar essa vitória, eu vou te dar essa bênção. Você vai conquistar a terra prometida. Deus vai te dar essa bênção. Mas o segredo, para nós encerrar aqui, você não pode irar e não pode quebrar as tábuas que Deus te deu. Quem entendeu o que eu falei aqui? Então fica com essa palavra e fica sobre os nossos pés. Eu quero orar para a sua vida. Você que trouxe a sua oferta para abençoar a casa de Deus. Antes de eu passar as revelações aqui, que Deus me revelou, eu quero orar para a tua vida financeira. Eu quero orar para a tua vida ministerial, a sua vida sentimental, para que Deus possa abrir as portas a teu favor. O inimigo falou, jogou certo, falando que é para você sair de casa. Quem vai sair de lá é ele hoje, viu? Você não vai sair de casa, quem vai sair é o inimigo, é o demônio que vai sair. A sua família é família de Deus. Pega a sua oferta, fica sobre os seus pés e começa a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus,
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Deus maravilhoso de oração, eu coloco, Pai querido, cada pessoa aqui, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha abençoar de uma forma grande e gloriosa a nossa vida, meu Deus, aqui essa tarde, meu Pai. Meu Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão desanimadas, pessoas até mesmo de parar, Senhor.